Não tá fácil ser o Neymar e também nem ser setorista do São Paulo. De repente a gente teve mudança de técnico, tava indo tudo bem, hoje já tem técnico novo. A Aline Fanelli no estúdio pra atualizar a gente da novela São Paulo Futebol Clube. Oi, Aline. Aconteceu? Oi, Isa, boa tarde pra você e pros nossos ouvintes. Você imagina que são 12 anos cobrindo o São Paulo, então são 12 anos basicamente acompanhando essas idas e vindas de muitos nomes, de muitos treinadores. O fato é que o São Paulo inicia hoje um novo trabalho com o técnico Roger Machado. Ele está comandando a atividade, inclusive agora, neste momento, no CT da Barra Funda. Chegou na manhã de hoje à capital paulista para assinar o contrato até 31 de dezembro deste ano. E por que é um contrato curto? Porque o mandato do presidente Arry Massis, que ficou com a presidência após a saída do Júlio Casares, é só até o fim do ano. Então, por isso, o contrato ele não foi maior, porque existe uma troca de gestão prevista. Ele vai ser apresentado logo na sequência, às 6 da noite, mas a gente tem um trechinho do que o São Paulo publicou das primeiras palavras do novo treinador. Torcedor São Paulino, hoje eu queria falar diretamente contigo. Eu sei do desafio imenso de trabalhar honrando as cores do São Paulo. É com uma alegria imensa que eu me junto a todos para que durante esse caminho eu consiga te conquistar, torcedor. As vitórias e o trabalho vão nos dar a oportunidade que a gente se aproxime. E muitas vitórias nos darão a oportunidade de nos tornarmos campeões. Bom, e afinal de contas, o que aconteceu com o Crespo? Por que ele foi demitido? Tá soando esquisito ainda, ressoando de forma muito esquisita pra muita gente. A gente tem várias narrativas nesse momento, Renan. Realmente o timing foi que pegou todo mundo de surpresa, mas não a saída dele em si. O São Paulo ficou com uma sequência de invencibilidade de 8 jogos, mas a diretoria já entendia que eram resultados que mascaravam o trabalho dele, que não era um trabalho diferenciado. Inclusive, teve um jogo contra o Flamengo que iniciou aquela sequência. Se o Crespo tivesse perdido aquela partida, ele teria sido demitido naquele momento. Então, assim, o timing chamou a atenção porque ele erra na escalação, na visão de basicamente todo mundo no Clássico contra o Palmeiras, só que passou uma semana e aí ele é demitido um tempo depois. Mas isso por quê? Porque foram 3 dias e meio de folga, a diretoria queria conversar com ele, chamou ele para conversar. Ontem eles foram tentar alinhar expectativas. E aí as expectativas não estavam mais tão alinhadas com relação ao diretor executivo Rui Costa, ao Rafinha, o que eles entendem para o clube. Soma-se a isso algumas diferenças ali com o elenco no sentido de comunicação, de trato no dia a dia. E esse trato que às vezes ele acaba falando a real pro torcedor, mas que ele pode falar de uma outra maneira, como a frase dos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Você pode ser realista sem falar alguns termos. Então, a maneira como ele se comunicava também pegou. Isso passa por discurso. Aí tem o discurso do ano passado que ele queria jogadores com saúde, sendo que ele tinha jogadores que tinham graves lesões, e aí pega como uma indireta, entendeu? Então houve um desgaste, havia esse desgaste, e aí a diretoria entendeu que seria necessária essa mudança de rota agora, porque não daria resultado na visão deles, e aí o São Paulo tem um novo treinador. Entendi. Quer dizer, entendi. Então tá. Tá bom. É isso, basicamente. Não, mas é isso, né? Porque você espera de um líder, né? Alguém que tá na posição de um técnico de futebol, enfim, de um gestor e tudo mais, que ele não seja a pessoa que vá criar com uma má comunicação os entendimentos. Sim. No máximo que ele vá tentar resolver, mediar esses conflitos, não criar novos conflitos, que é o que parece que você tá dizendo. E aí, pelo menos nos últimos anos em que o Júlio Casares foi o presidente do São Paulo, o São Paulo nunca explicou as coisas. Hoje a gente vai ver se de repente o Rui Costa vai falar alguma coisa sobre a saída do Crespo ou se ele vai deixar por cima, que nem quando o Crespo saiu em 2021, o Crespo é demitido no início da tarde, o Rogério Ceni comanda o treino do fim da tarde no Morumbi. E ninguém nunca justificou aquela saída. Então o torcedor também quer saber agora se vai ter uma justificativa ou não. Se for como a outra gestão, não vai ter uma justificativa. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Às 6, né? Isso. Beleza, a gente tem a cobertura completa no Band News na área. Na nossa transmissão. Hoje a gente tem transmissão de Mirassol e Santos, mas a gente fala sobre o assunto também. Verdade. Obrigado, Aline. Valeu.